Existe um viés psicológico com nome oficial que faz a maioria dos empreendedores subestimar o quanto um projeto vai custar e demorar, e superestimar as próprias chances de sucesso. Ele tem nome, chama-se falácia do planejamento. A diferença entre quem quebra na primeira tentativa e quem constrói fortuna ao longo de décadas não é não ter esse viés, é o que cada um faz depois de errar. Segundo o artigo do blog do Ibre, ligado à Fundação Getúlio Vargas, sobre economia comportamental, empreendedores regularmente subestimam prazos e custos de projetos, um fenômeno batizado de planning fallacy, a falácia do planejamento, e ao mesmo tempo superestimam as chances de sucesso dos próprios negócios. Esse padrão, segundo o artigo, ajuda a explicar as altas taxas de fracasso entre novos negócios, ou seja, praticamente todo empreendedor começa um projeto acreditando que vai custar menos e demorar menos do que realmente vai custar e demorar. Isso não é exclusividade de quem fracassa, é praticamente universal. Se quase todo mundo começa um negócio com expectativas erradas, o que separa quem consegue continuar do que desiste? Aqui entra um dado do estudo de Thomas Corley. Corley identificou que um dos hábitos mais comuns entre os milionários que construíram a própria fortuna era ler biografias de outras pessoas bem-sucedidas, especificamente para aprender com os erros dessas pessoas antes de cometer os próprios. A lógica por trás disso é simples. Errar custa tempo e dinheiro. Quem consegue antecipar parte dos erros mais comuns, estudando a trajetória de quem já passou por eles, reduz o custo total do próprio aprendizado. Não elimina o fracasso, mas reduz a quantidade de vezes que a pessoa precisa tropeçar no mesmo tipo de obstáculo. Outro dado que ajuda a entender essa mentalidade vem da própria lista de bilionários da Forbes de 2026. A idade média de um bilionário no mundo hoje é 65 anos. Isso é relevante para a discussão sobre fracasso porque mostra que a trajetória até uma fortuna de grande escala normalmente atravessa décadas, o que na prática significa atravessar múltiplos ciclos de erro, ajuste e recomeço ao longo do caminho. Quem espera acertar de primeira tende a interpretar o primeiro erro como um sinal de que deveria desistir. Quem entende que a trajetória é longa tende a interpretar o mesmo erro como uma etapa esperada dentro de um processo mais longo. Juntando os dois pontos, o que a pesquisa mostra é o seguinte: primeiro, o excesso de confiança inicial e o erro de cálculo em relação a prazos e custos são praticamente universais entre empreendedores. Não é uma falha exclusiva de quem fracassa. Segundo, quem consegue reduzir o custo do próprio aprendizado, estudando os erros alheios antes de cometer os próprios, e quem trata o processo como algo que se estende por anos, não por meses, tende a lidar melhor com os tropeços ao longo do caminho. A diferença não está em nunca fracassar. Está em quanto tempo a pessoa demora para se levantar e quanto ela aprendeu sobre o próprio erro antes de tentar de novo. No próximo vídeo eu mostro exatamente o oposto dessa mentalidade, a história de uma decisão de liderança que destruiu uma empresa avaliada em bilhões de dólares em questão de semanas. Se inscreve para acompanhar.